de animais decide se rebelar contra o dono da fazenda e contra a exploração praticada pelos humanos. Eles sonhavam com a igualdade e com a liberdade, mas acabaram sendo novamente explorados, dessa vez pelos próprios líderes do movimento, os porcos. O livro A Revolução dos Bichos pode parecer uma simples fábula infantil, mas na verdade o texto traz uma alegoria e uma sátira sobre o totalitarismo, mais especificamente com os rumos tomados décadas após a Revolução Russa, ocorrida em 1917. É uma análise escrita em 1945 sobre o que estava acontecendo dentro do regime soviético, naqueles anos de Segunda Guerra Mundial, em um texto que ainda é assustadoramente atual. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu trago um resumo e análise sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é um clássico da literatura. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. A história se inicia narrando que os animais que viviam na Granja do Solar, que era uma fazenda que ficava na Inglaterra, se sentiam muito maltratados pelo seu dono, o Sr. Jones. Os animais, que eram na sua maioria galinhas, porcos, cachorros, cavalos, burros, ovelhas e vacas, tinham péssima qualidade de vida e chegavam até mesmo a passar fome. E depois de muitas deliberações, eles chegam à conclusão que a culpa de todo o mal que eles viviam era dos humanos. O porco chamado Major, que era um animal já idoso e de muito respeito, refletiu que o homem é a única criatura que consome sem produzir. O humano não dá leite, não põe ovos, não puxa o arado e mesmo assim ele é o senhor de todos os animais. Ele coloca os animais para trabalhar, dando apenas o mínimo para não morrerem de fome e ficando com todo o resto. Todos os males da existência tinham origem na tirania dos seres humanos. Então bastaria se livrar deles para que o produto do trabalho dos animais ficasse apenas com estes. E aí os animais poderiam se tornar ricos e livres. Assim eles decidem expulsar os humanos e assumir o controle da fazenda. O porco chamado Major acreditava que todos os animais deveriam ser livres e trabalhar de acordo com a capacidade de cada um, sem alguém para ditar o quanto deveriam se sacrificar. Os animais acreditavam que tirar os humanos do local significaria o progresso imediato, pois todos poderiam trabalhar para todos. Eles acreditavam em uma filosofia de igualdade e em um futuro mais justo e promissor, com dias melhores e cheios de alegria. Entretanto, o porco Major morre 3 dias depois e quem decide tocar os seus ideais são outros 3 porcos, chamados Bola de Neve, Napoleão e Garganta. Os porcos no livro eram considerados os animais mais espertos e articulados, então eles assumem a liderança para a tomada de poder na fazenda. Após uma rebelião, os animais conseguem expulsar o Sr. Jones e a sua família da fazenda. No começo, os animais ficam muito felizes, porque finalmente o fruto do seu trabalho seria deles, em uma fazenda justa e igualitária. Após a expulsão dos humanos, foram estabelecidas 7 regras, ou 7 mandamentos que deveriam ser seguidos por todos os animais daquele território. Os mandamentos diziam que tudo que tem 2 pernas é inimigo, ter asas ou 4 patas significa amigo, animais não usam roupas, animais não dormem em camas, animais não ingerem bebidas alcoólicas. Animais não matam animais. Há igualdade entre todos os animais. Nenhum animal discorda e todos aderem aos mandamentos. Contudo, com o tempo, as regras foram sendo esquecidas, ou melhor, subvertidas. O poder foi corrompendo os porcos e eles foram adquirindo alguns privilégios. Eles passaram a consumir mais alimentos do que os demais, o que era errado, afinal tudo era de todos. E eles justificaram dizendo que eram trabalhadores intelectuais e por isso eles precisavam de mais nutrientes. Eles passaram a morar na casa do Sr. Jones e trataram de alterar as regras. Então os mandamentos começaram a ficar diferentes da seguinte forma. Em vez de os animais não dormem em camas, a regra foi mudada para animais não dormem em camas com lençóis. A regra que era animais não ingerem bebidas alcoólicas, depois virou animais não ingerem bebidas alcoólicas em demasia. A regra que dizia que animais não matam animais
foi mudada para animais não matam animais sem razão. E a regra que dizia que todos os animais são iguais foi alterada para todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Um dos porcos, chamado Garganta, tinha uma capacidade especial, que era a persuasão. E isso teve um papel fundamental na manutenção da revolução. Ele aplicava a persuasão no seu discurso para os animais. E mesmo que as condições de trabalho estivessem se degradando mais e mais, ele conseguia convencer os bichos que as coisas estavam cada vez melhores. Ele era um político publicitário que deturpava a verdade para esconder os fatos. Aliás, existe um outro livro em que o autor, George Orwell, também expôs essa tática, que é o clássico 1984. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre o livro 1984, então eu deixo aqui novamente meu convite para você se inscrever no canal, porque o vídeo será imperdível. Na fazenda foi ficando cada vez mais difícil diferenciar os porcos dos homens. Antes havia a regra de que andar sobre duas pernas era ruim, mas agora os porcos andavam apenas sob as duas patas traseiras. Os porcos estavam cada vez mais parecidos com os homens. Os porcos estavam na casa que era do Sr. Jones, vivendo em meio ao luxo, jogando cartas com os homens, que eram donos das fazendas da vizinhança, e até mesmo fazendo negócios com as outras fazendas. Enquanto isso, a comida dos demais animais foi ficando cada vez mais escassa, pois os porcos aproveitavam os seus privilégios para separar o melhor para eles e também vendiam a produção para as outras fazendas, com o objetivo de ter mais lucro e mais luxos. Até mesmo os rostos dos porcos vão ficando mais parecidos com os dos humanos. Era impossível diferenciar quem era homem e quem era porco. E aí os demais bichos começaram a tentar se lembrar de como eram as coisas há anos atrás, antes da Revolução, quando eles eram animais pertencentes ao Sr. Jones. Eles ficavam tentando se lembrar se a vida era realmente pior. Ao mesmo tempo, os animais se sentiam fracos diante dos porcos, porque ainda que eles fossem mais fortes fisicamente, eles não eram conscientes do poder que eles tinham. E os porcos fomentavam o medo dentre os animais, perguntando se eles preferiam o Sr. Jones de volta. Através do estímulo ao medo, os animais não conseguiam perceber que, na verdade, eles ainda estavam em uma condição miserável. No começo do livro, os animais acreditavam em um governo em que tudo pertenceria a todos e todos trabalhariam pelo bem de todos. E no final terminam em uma ditadura, onde os animais não podiam mais sequer expor o seu ponto de vista e eles perdem totalmente a liberdade de expressão. Trata-se de uma história sobre líderes que se tornam traidores e corruptos. Os animais da fazenda representam aquele sonho inocente que os socialistas tinham em relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os porcos podem ser associados aos grandes nomes do comunismo russo. O porco Major era como Lenin, um socialista idealista e sonhador. O porco Bola de Neve representa Trotsky e o porco Napoleão era como Stalin, um líder autoritário e violento que subverteu a ideologia do movimento. O autor do livro, George Orwell, não era um defensor do capitalismo. Pelo contrário, ele era um socialista, mas ele defendia o socialismo que defendesse os menos favorecidos. O livro é uma crítica ao socialismo soviético, que desembocou no totalitarismo. O sonho dos animais com um mundo melhor e mais justo representa a própria trajetória de George Orwell. Ele era um daqueles sonhadores. Ele acreditava de verdade na revolução. O livro retrata a transição entre esse pensamento utópico de Karl Marx, de ter um governo proletário, até que pela ganância dos líderes, o socialismo se transforma em um governo autoritário. George Orwell considerava que o chefe do governo soviético tinha traído a ideologia da Revolução Russa de 1917. E nós podemos aplicar a crítica não apenas ao socialismo soviético, mas a todo e qualquer tipo de opressão. O livro também é sobre a exploração do trabalho, as desigualdades sociais, a deturpação de ideais, a manipulação das massas, a repressão estatal, a concentração de poder e a violência como recurso político.
político. Embora o livro tenha sido escrito há muitas décadas, todos esses temas são contemporâneos, justamente porque são atemporais. Mesmo que daqui a 200 anos não existam mais socialismo ou capitalismo, é bem provável que a humanidade ainda passe por essas questões. Podemos também refletir que de pouco adiantam as lindas teorias, quando na prática elas são absolutamente deturpadas por pessoas que governam apenas para si mesmas. E é possível também observar o que acontece quando uma população é pouco escolarizada. No livro, a maior parte dos animais não sabia ler e tinha pouquíssima instrução, o que fez com que eles fossem facilmente manipulados pelos porcos, que eram os animais mais intelectuais. Os bichos da fazenda são extremamente inocentes e têm até uma certa cegueira em alguns momentos, mas basta olhar ao nosso redor e perceber que nós também estamos cegos. Pessoas que possuem pouca instrução sobre as questões políticas e jurídicas são facilmente persuadidas por lindos discursos, tão lindos quanto vazios. E é por isso que eu insisto tanto aqui nos vídeos do canal sobre a importância de estudar o direito. E estudar o direito, conhecer as regras do jogo, é o que te ajuda a abrir os olhos e não ser facilmente manipulado como um marionete na mão de políticos inescrupulosos. Seja o político de qual orientação for, porque essa dica vale para os dois lados, ok? Chegando ao fim do livro, a fazenda está totalmente destruída. E daí chega uma outra família de humanos para ocupá-la. Esse fim representa um retorno, com a fazenda voltando a ser o que era no começo, administrada pelos homens. Ou seja, os animais viveram o sonho de estar no poder até que as coisas não deram certo e aí terminaram com os humanos no comando mais uma vez. Então agora eu te pergunto, quais foram as reflexões que você tirou da narrativa de A Revolução dos Bichos? Escreva para mim nos comentários. Deixa aqui meu convite novamente para você se inscrever no canal e eu te convido também a assistir a mais vídeos. Tenho diversos vídeos sobre vários temas do direito e também sobre outros assuntos que de alguma forma tragam alguma reflexão positiva. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e assistir. Até!